Bom, nesse vídeo, antes de passar para falar sobre as distribuições de probabilidade discretas especiais, eu queria fazer um exemplo usando vários elementos que a gente trabalhou, né, até agora com variáveis aleatórias. Então, eu trouxe um caso em que uma variável aleatória, x, tem uma função de distribuição acumulada dada abaixo, que seria esse caso aqui. Se você ainda não viu o vídeo sobre função de distribuição acumulada, sobre valor médio e sobre cálculo de probabilidades usando variáveis aleatórias, seria o caso de voltar atrás e ver esses vídeos, ok? Lembrando que a função de distribuição acumulada, ela é definida como a probabilidade acumulada, ou seja, a probabilidade da variável ser menor ou igual a um valor x que corresponde à variável independente dessa função. Okay? Então essa é a definição de função acumulada, e o que tem que ficar claro é que o valor da função, que está aqui de preto, tá, é diferente dos intervalos, tá? E esses valores de x são os intervalos do eixo x. Para cada diferente intervalo, essa função apresenta alguns valores diferentes, ok? E esses valores não representam a probabilidade desses números que estão aqui. Ele representa a probabilidade acumulada até aquele ponto, ok? Sabendo disso, a gente pode tentar responder esse primeiro item, que seria dizer quais são os possíveis valores de x e suas respectivas probabilidades. Em outras palavras, ele quer que a gente determine a distribuição de probabilidades, quais são os possíveis valores e suas respectivas probabilidades. Então, é possível que, num primeiro olhar, algumas pessoas tendam a achar que essa variável é contínua, tá? Porque aqui tem intervalos, né? Está dizendo que entre 2 e 5 ela vale 0,1, que entre 5 e 9 ela vale 0,35. Porém, isso não quer dizer que essa variável aleatória seja contínua. Ao contrário, ela é discreta. Por quê? Porque aqui a gente vê claramente que houve uma ruptura em alguns pontos da função de distribuição acumulada. A função vinha nesse nível, igual a 0, até um certo ponto, que no caso era 2, e quando ele chega em x igual a 2, ele dá um salto, né? Ele deixa de valer ali logo antes do 2, ela ainda valia 0, no 2 ela já vale 0,1. A mesma coisa vai acontecer lá no 5, né? O x vai ali até pertinho do 5 e a função está valendo 0,1. De repente, quando o x passa a ser igual a 5, a função já salta para 0,35. E são essas descontinuidades que mostram que essa função, essa variável aleatória é discreta. Tá? Porque nesses pontos onde há uma ruptura, são os pontos onde essa variável pode assumir um valor. Ok? Então, para responder esse primeiro item, né, quais são os valores possíveis, a gente tem que olhar para as bordas desses intervalos aqui. Tá? São nessas bordas onde estão havendo essas disrupções. E é nessas descontinuidades que a variável assume um valor, que são esses valores aqui. Então, o meu conjunto Rx, os possíveis valores, vai ser composto pelos números 2, 5, 9, 13 e 16. Ok? Agora, para saber a probabilidade de cada um deles, basta olhar para o tamanho dessa descontinuidade, o quanto que eu saltei quando eu cheguei no 2. Eu estava no 0 e saltei para o 0,1. Então, essa distância é de 0,1. Portanto, o P de 2 é igual a 0,1. Do mesmo jeito, quando eu cheguei no 5, eu estava em 0,1. Quando eu ia chegando aqui próximo do 5, quando eu toquei no 5, quando o meu x era igual a 5, eu já saltei para 0,35. Foi um salto de 0,25. Então, o P, probabilidade dessa variável ser igual a 5, é igual a 0,25. Tá? Posso olhar agora para o 9. No 9, esse salto foi de 0,35 para 0,65. Um salto de 0,3. Depois, no 13, eu fui, né, de 0,65 para 0,9, probabilidade de 0,25. E, finalmente, no 16, eu saltei de 0,9 para 1, probabilidade de 0,1. Então, essa é a função de probabilidades da minha variável aleatória, né? Essas são as probabilidades de cada um dos possíveis valores, tá? E a gente também poderia ter escolhido fazer de outra forma, poderia ter tentado desenhar a função,
né, para visualizar melhor o que está acontecendo. Então, a função de distribuição acumulada, de acordo com o que está colocado aqui, eu vou colocar aqui no eixo x os valores que estão colocados aqui de x, né? Tá? E agora os valores da função. A função valia 0 até o 2, tá? Mas no 2, vejam que aqui é menor que 2, não é igual, né? Então essa bolinha vai ser aberta. No 2 eu já saltei para 0,1. Então vou colocar o 0,1 aqui. E essa bolinha vai ficar fechada bem aqui no 0,1 e ela vai continuar assim até o 5. Como está dizendo aqui, ó, entre 2 e 5, a função vale 0,1. É isso aqui. Só que o 5 está com o intervalo aberto. Então eu vou abrir aqui. Porque no 5 eu já estou em 0,35. Então eu passo para cá. A bolinha vai ser fechada e eu vou permanecer assim até o 9, né, onde a bolinha vai ficar aberta. Então esse intervalo corresponde a isso aqui. Está dizendo que quando o x está entre 5 e 9, a função vale 0,35. Então vou colocar aqui o pontilhado para a gente saber que aqui era o 5 e que valia 0,35. E já aqui eu estou no 9 e eu vou subir até o 0,65, porque eu já estou no próximo intervalo. 0,65. Aqui eu estou com a bolinha fechada. Eu vou permanecer assim até o 13. Lá no 13, a bolinha vai ser aberta. E eu vou dar um salto para o 0,9. Aqui eu continuo fazendo esse penúltimo intervalo aqui, entre o 13 e o 16, tá? Vale 0,9. E por fim eu vou para o último intervalo, onde a função é igual a 1. E esse intervalo ele vai até infinito. Ok? Então dessa forma fica fácil de visualizar que a probabilidade de 2 é dada por esse salto aqui, né, que vale 0,1. A probabilidade de 5 está aqui, né, que vale 0,25. A do 9 está aqui, né, vale 0,3. A do 13, 0,25. E finalmente aqui, esse último degrau aqui, que vale 0,1, é o P de 16. Ok? Então fica bem fácil também de achar esse mesmo resultado usando o gráfico. Ok? Um outro item nessa questão seria calcular a probabilidade do x se encontrar entre 5 e 16. Tá? Esse resultado pode ser feito de duas formas, né? Caso você não tenha feito isso aqui e olhe diretamente para o gráfico, né? O 16, né? A probabilidade de eu estar entre o 5 e o 16 seria uma diferença de altura desse gráfico entre o 5 e o 16. Então o 16 está aqui, eu vou começar bem aqui, e o 5 está aqui, então eu tenho que descer até lá embaixo. Tá? Eu não vou descer até aqui, eu vou descer até aqui para pegar todo esse bloquinho aqui, que corresponde ao P de 5. Tá? Então notem que se eu chamar o 2 de x1, o 5 de x2, x3 o 9, x4 o 13 e x5 o 16, o 5 é o meu x2 e o 16 é o meu x5. A diferença de altura que eu quero seria pegar o acumulado até o x5 menos o acumulado até aquele que vem antes do x2. x2 menos 1, ok? Eu não vou pegar o x2 porque senão eu estou aqui em cima, tá? E aí eu não estou pegando a probabilidade dele. Eu tenho que descer, por isso eu faço isso aqui, tá? Ou seja, o x5 é o próprio 16, isso aqui no caso seria o x1 é o 2. Então nesse caso, f de 16, eu subo e descubro que ele é igual a 1. E o f de 2, eu subo e descubro que ele é igual a 0,1. E essa probabilidade vai dar 0,9, ok? Para quem prefere fazer usando a função de probabilidades, é só olhar para esse evento, tá? E ver quantos resultados possíveis existem nesse intervalo. A gente vai ver que entre o 5 e o 16, incluindo o 5 e o 16, eu tenho todos esses resultados aqui, o 5, o 9, o 13 e o 16. Então, esse item poderia ser feito simplesmente somando as probabilidades do 5, do 9, do 13 e do 16, tá? Que vai ser, então, igual a 0,9 também, obviamente, né? 0,25 mais 0,3 mais 0,25, aqui eu já tenho 0,8, mais 0,1, 0,9, ok? Um terceiro item
seria de calcular o valor médio. O valor médio dessa variável aleatória, para calcular, a gente vai fazer o operador esperança de x, que significa somar xi vezes p de xi. Então, para cada valor, eu multiplico pela sua probabilidade e depois eu faço a soma de todo mundo, tá? Então, eu vou ter 2 vezes 0,1, 5 vezes 0,25, 9 vezes 0,3, 13 vezes 0,25, 16 vezes 0,1. Esses resultados são iguais a 0,2, 1,25, 2,7, 3,25 e 1,6. A soma de tudo isso vai dar 9, cravado, que significa dizer que esse é o nosso valor médio. Era relativamente intuitivo de observar que o valor médio era 9, tá? Porque essa distribuição ela é simétrica em torno do 9. Né? Se eu desenhar aqui, né, o 2, o 5, o 9, 13 e o 16, no 2 eu tenho 0,1 de probabilidade, no 5 eu tenho 0,25, no 9, 0,3, no 13 volta a ser 0,25 e no 9 volta a ser 0, no 16 volta a ser 0,1, tá? Então aqui fica 0,1, 0,25, 0,3, 0,25 e 0,1. Tá? Então a gente percebe que o valor médio ele é o ponto de equilíbrio, né? Eu tenho exatamente a distâncias iguais do 9 para um lado e para o outro, valores com as mesmas probabilidades, tá? E isso faz a gente perceber que ela é simétrica para um lado e para o outro. Então era de se esperar que o valor médio fosse 9 mesmo. Por fim, vamos calcular aqui no item D a variância e o desvio padrão. Bom, e aqui já o resultado final, certo? Depois de fazer todas as contas, né, dos valores vezes as probabilidades, tá? Eu vou ficar com 0,2, 1,25, 2,7, 3,25 e 1,6, somando tudo. Deu 9, então esse é o nosso valor médio, tá? Era de se esperar que desse 9 mesmo, porque se a gente observar bem, eu desenhei aqui de lado, né, essa função de probabilidades, né, aqui o eixo x, onde eu coloquei os possíveis valores e as suas respectivas probabilidades, a gente percebe que vai dar um gráfico simétrico, né? Os valores estão equidistantes do 9 e com mesmas probabilidades para um lado e para o outro, mostrando que há um equilíbrio, que o 9 é o centro de equilíbrio, né, desse desenho aqui, desse sistema. Então, ele é o nosso valor médio, ok? E agora, por último, calculando a variância e o desvio padrão, né, dessa variável aleatória, lembrando que a variância de x pode ser calculada fazendo o valor médio de x ao quadrado menos a média de x elevada ao quadrado. Significa dizer somar xi ao quadrado vezes p de xi e depois eu faço menos mi ao quadrado. O mi eu já calculei, é 9, então basta eu fazer essa parte aqui agora, né? Então eu vou mais ou menos repetir esses mesmos cálculos, tá? Sendo que colocando o 2, o 5, o 9 e o 13 e o 16 ao quadrado, tá? Vou fazer isso aqui e já mostro depois o resultado. 4, colocar logo assim 4 vezes 0,1. Então, fazendo as continhas, né, xi ao quadrado vezes as probabilidades, eu vou ter esses resultados. Somando todos esses resultados, eu vou ter esse pedaço aqui da equação, tá? Que vai dar 98,8. Então, eu vou levar isso para lá. 98,8 menos a média 9 ao quadrado. Então, eu vou ter 98,8 menos 81. Ok? Então, a variância de x vai ser igual a 17,8. Ok? Esse é o resultado da variância de x. Se a gente estiver interessado também no desvio padrão, lembrando que o desvio padrão é a raiz da variância de x, portanto, raiz de 17,8. E esse resultado vai dar 4,219. Mais um exemplo feito. Espero que tenham entendido. Caso contrário, deixem suas dúvidas aí, comentários. Vamos em frente.